Fala, torcedor colorado, tá começando mais um episódio do F5 Colorado Podcast com o nosso quadro Na Mesa com F5. Eu sou o Fernando e tô aqui com o Mu pra gente comentar sobre as pautas de hoje, a seleção dos melhores do Gauchão e a estreia do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Então toca a musiquinha e vamos lá. Então, o FGF finalmente divulgou na última quarta-feira a seleção dos melhores jogadores do Gauchão de 2025. O Inter teve 6 jogadores neles, que são o Antony, o Vitão, o Vitor Gabriel, o Bernabei, o Fernando e o Alan Patrick, também foi eleito o melhor jogador do campeonato. E o Roger também foi eleito o melhor treinador, com o Alessandro Barcelos figurando como o melhor dirigente. Eu senti falta de um atacante do Inter nessa seleção. O que tu acha disso? Com certeza. O Inter teve o melhor ataque do campeonato e acho que por ter crescido no momento da decisão e ter feito aquele golaço de falta, o Ener Valencia devia estar na seleção do campeonato. Eu concordo, acho que ele deveria ter entrado realmente nessa seleção. O Inter fez 24 gols, né, durante o Campeonato Gaúcho. O Valencia se destacou bastante com aquele gol de falta. Ele também foi muito importante antes e nas semifinais também. Então, eu senti falta do Valencia. Acho que tem alguns jogadores que não precisavam estar na seleção. Pois é. Mas é muito para agradar, para ser uma lista que agrade, né? Porque o Inter, afinal, foi campeão invicto. E eu acho que o time do Inter, em todas as posições, tiveram jogadores que se destacaram. Né? Ao longo do Gauchão a gente veio comentando, né, do crescimento do Aguirre. Pô, quem é o lateral que tá lá? É um do São José. Eu confesso que eu não vi ele jogar. Não vi ninguém comentando durante o campeonato e ele aparece na lista. Ele pode ser um ótimo jogador, mas pô, o Aguirre teve um crescimento. Quem mais? O próprio Valencia, como eu comentei antes. O Vitinho jogou muito bem também. Eu acredito que colocaram alguns jogadores por nome ali, sabe? Para realmente, como tu falou, para agradar, né? Mas realmente, né, campeão invicto, não perdeu nenhuma partida, teve um aproveitamento espetacular. Eu acho que podia colocar o time inteiro do Inter na seleção, que não teria problema nenhum. Não daria para dizer que foi injusto, né? É verdade. E o Roger Machado, né? Não tinha como colocar nenhum outro treinador que não ele. Tá fazendo um trabalho espetacular aqui no Inter. Vai renovar, inclusive, o contrato até 2026, até o final de 2026. Cai na mesma lógica, né? O time não perdeu nenhum jogo. Então, o trabalho do técnico passa por aí. Porque tivemos perdas de jogadores ao longo do campeonato, tiveram trocas importantes, né? Até o Alan Patrick ficou fora de jogos importantes. E o time tinha reposição. Isso é trabalho do técnico. Mas nessa posição, acho que poderia também ter valorizado algum técnico do interior. Só assim, sabe? Acho que é premiação justíssima. Mas é uma posição que poderia aparecer um técnico emergente também dos times do interior, como o próprio treinador do Caxias, né? Que fez um bom campeonato. Eu vou ter que discordar de ti nessa, porque os jogos contra o Caxias, inclusive o Inter, acho que teve o trio inteiro de ataque reserva, mais alguns jogadores no meio campo também. E mesmo assim o Inter manteve um padrão de jogo, ganhou os 2 jogos. Acho que passa muito pelo trabalho do Roger, realmente, né? Conseguir manter esse padrão de jogo com qualquer jogador que tenha à disposição. Então, eu não teria como colocar ninguém ali que não fosse o Roger. Eu acho que, inclusive, tanto o Roger quanto o Alan Patrick são as duas escolhas mais justas que tiveram nesse... na verdade, não, né? Tem todo mundo que entrou do Inter fez um grande campeonato. Tanto a dupla de zaga com o Vitão e o Vitor Gabriel. Sim, daria pra questionar não teria como questionar ninguém, só teria como adicionar. Mas aí também acho que é um pouco do nosso clubismo, né? Mas é o Inter também. Bom, e agora com o Campeonato Gaúcho finalmente encerrado após a premiação, vamos ao Campeonato Brasileiro, que começa nesse sábado, né? O campeonato começa com novas regras agora. O brasileiro tem algumas mudanças para tentar deixar o jogo mais dinâmico, né? Fazer a bola correr mais. Uma mudança que eu achei bastante relevante, que era uma regra que não fazia sentido nenhum, é do goleiro poder ficar... O tempo que o goleiro pode ficar com a bola. Antes era 6 segundos, mas ninguém controlava isso, né? Até porque a penalidade que dava era muito grave, era um tiro livre indireto de dentro da área. Eu lembro de 2 ou 3 vezes na minha vida que eu vi isso acontecer. O goleiro vai poder ficar 8 segundos com a bola na mão, senão é escanteio para o time adversário. Que eu acho que é uma solução boa, né? Foi aprovada pelo Comitê Internacional e está sendo implementado agora no Brasileiro. É verdade. Eu acho que estava em teste esse ano passado, se não me engano, na Liga de Malta, na primeira divisão de Malta, e eu acho que na Premier League Sub-23.
Tá, vai me dizer agora que tu assiste a Liga de Malta. Eu não assisto, mas eu li sobre essa mudança que estava sendo implementada, são algumas matérias. Mas, segundo os relatos, ela teve uma eficácia de 100%. Ou seja, os goleiros repõem a bola antes dos 8 segundos. Até porque, se eu não me engano, a partir do terceiro segundo, o árbitro faz um sinal para contar os outros 5 restantes. Então, acabando esse tempo, daí sim o escanteio seria marcado. Sim. Então, acho que fica mais fácil para o goleiro. E também a torcida, em alguns momentos, começava a contar também. Então, isso vai ser bem legal. acaba facilitando. Exatamente. A segunda mudança que vem é o sistema de bolas múltiplas. Agora os gandulas eles vão ter alguns pilares ou totens ao redor do campo, e toda vez que a bola sai, eles têm que repor a bola no totem para ficar em posições estratégicas para acelerar a reposição da lateral. A figura do gandula sempre foi importante em diversos, principalmente nas Copas, né? Pelo menos eu lembro, assim, a gente sempre teve algumas figuras de alguns gandulas escondendo as bolas, né, subindo com as bolas do lado de campo para atrasar a reposição. Eu acho que essa é uma medida que é uma medida natural, né? Então, para manter realmente o espetáculo da partida rodando, mas que eu achava sempre um charme à parte, assim, dos jogos, quando o Inter tá ganhando e as bolas somem. Pode ser. Mas no Campeonato Paulista desse ano, eu acho que já foi implementado esse sistema, e a Premier League já utiliza também, se eu não me engano. Na Premier League são 16 bolas ao redor do gramado, e os gandulas só repõem realmente nos conezinhos ali, que elas ficam posicionadas para os jogadores irem lá e a última vez que eu vi uma alteração da regra em função da atuação de um gandula foi quando Jesus Dátolo passou pelo Inter, né? E o Luxemburgo ficou... Lembra que o Luxemburgo saiu correndo atrás do gandula? Não me recordo desse. Porque o Dátolo tinha aquele negócio, né, de mandar o gandula botar a bola já no escanteio e bater direto para acelerar a reposição. Ah, sim. E aí deu um problemão. Foi um Grenal excelente. As últimas mudanças, né, que a CBF propôs pro brasileiro, pra gente encerrar esse comentário, é relativo à arbitragem. São duas coisas que vão mudar. Primeiro que agora existe um comitê internacional de arbitragem, são alguns árbitros de diversos países que compõem esse comitê para supervisionar as decisões e melhorar a arbitragem do campeonato. E a segunda, dentro de campo, que são só os capitães que vão poder questionar as decisões da arbitragem. Ou seja, volta aquilo que aconteceu alguns anos atrás, onde, inclusive, durante o jogo, a faixa de capitão mudava para que o pessoal pudesse conversar com o árbitro, porque sempre que alguém que não era o capitão falava, tomava amarelo. Eu lembro do jogo do Inter, inclusive, que a faixa de capitão mudou umas 3 ou 4 vezes. E sempre que o capitão tomava um cartão amarelo, o Inter passava a faixa para outro jogador. Essa é uma decisão que eu acho... Sei lá, é uma mudança que eu acho muito ruim. Não o Comitê Internacional acho ok, vamos ver como é que vai funcionar, mas os caras... Eu sei que o clima dentro de campo pode ser quente, mas também os caras não poderem conversar, questionar e tudo mais. Acho uma decisão muito ruim. Acho que tem outros caminhos aí, sabe? É algo que eu acredito que não vai agregar nada também. Bem, vamos falar do jogo agora? Finalmente, né? Campeonato Brasileiro. São 2 semanas sem internacional, já tava ficando bem triste. Agora vai ter uma maratona bem legal, né? O Inter vai estrear agora contra o Flamengo no sábado, dia 29, às 21 horas, no Maracanã. O Inter não vai ter o Vitor Gabriel, que está lesionado. O Ener Valencia e o Fernando podem ser poupados da partida, porque o Inter estreia também na Libertadores essa semana. E do lado do Flamengo, o Danilo e o Arrascaeta estão fora por lesão. E o Gerson estava com fadiga muscular, se eu não me engano, pode ser poupado da estreia também. Qual a tua expectativa para esse jogo difícil, né? Fora de casa. Cara, acho que esse é uma das partidas mais difíceis do ano pro Inter. Jogar contra o Flamengo, que é o principal elenco do campeonato, fora de casa, lá no Maracanã, final de semana, 9 horas, possivelmente o público seja bem grande. Vai ser uma partida bastante complicada. Os nossos atacantes voltaram agora das eliminatórias, né? O Borré e o Valencia. Então não ficaram treinando com o resto do grupo. Eu tenho um pouco de receio de como vai ser esse jogo. Acredito que o Inter consiga vencer, talvez por um placar mais magro, mas um empate eu comemoro muito, assim, porque serão poucos
poucos times que vão chegar lá e vão conseguir tirar algum ponto do Flamengo esse ano. O Flamengo tá bem encaixado, realmente, né? Mas eu também tô com uma expectativa muito boa. Eu acho que o Inter pode, sim, conquistar os 3 pontos. É difícil falar, né? É difícil fazer essa antecipação, porque o Flamengo é muito forte e a gente não quer dizer que o Inter não é favorito, né? Sim. Mas, cara, o negócio é que o Felipe Luiz faz um trabalho excelente no Flamengo. O Inter vai ter que entrar mais postado, talvez. Vai ter que ser diferente do Gauchão. O Inter vai ter que se fechar um pouco mais, se preservar, porque no Gauchão a gente jogou contra times que vieram fechados e o Inter tinha a obrigação de atacar. E agora essa lógica se inverte, né? Porque o Flamengo, jogando em casa, vai ser o favorito. E a gente precisa encontrar outros recursos, assim, num contra-ataque em velocidade, numa roubada de bola. Pra gente sair de lá com 3 pontos, a gente vai ter que contar um pouquinho com a sorte, eu acho. Mas eu também tô com uma expectativa boa por esse jogo. Eu acho que o Inter pode conquistar os 3 pontos lá no Maracanã. Vai ser um jogo muito difícil, né? O Flamengo é uma equipe muito boa, tem um elenco muito forte, muito qualificado. O Felipe Luiz também tem se demonstrado um ótimo treinador. Mas o Inter também é muito bem treinado, tem um elenco bom. Então acho que pode sim sair com 3 pontos lá do Maracanã. Uma curiosidade para esse jogo é que vai ter a troca de faixas, né? Entre o Inter e o Flamengo. Os dois foram campeões estadual. É uma tradição que não acontece mais no futebol brasileiro. E antes do jogo vai acontecer essa cerimônia aí dos jogadores do Inter entregando a faixa de campeão carioca para o Flamengo e os jogadores do Flamengo entregando a faixa de campeões gaúchos para o Inter. É engraçado até a nota do Inter, né? Uma tradição esquecida. Então, a escalação provável para o Inter, a gente já tinha enviado no nosso boletim semanal, que a gente lançou na quinta-feira essa semana. Mas para a escalação do time, né? A possível escalação, a provável escalação. A gente tem o Rocher no gol, que chegou a ser uma dúvida, porque sentiu dores no joelho durante a partida nas eliminatórias da Copa. Na zaga, na linha de 4 zagueiros, a gente deve ter a estreia do Juninho, então compondo uma linha com Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Na frente, a gente tem uma dúvida, que dá pra botar assim, que é a utilização ou não do Fernando. Eu acredito que ele vai jogar, então acredito que a escalação seja Fernando e Bruno Henrique, nas posições ali de volante. Depois a trinca à frente com Wesley na esquerda, Alan Patrick no meio e Vitinho pela direita, com o Valência na frente. Mas já escutei algumas pessoas falando que a probabilidade maior é do Borré jogar, porque o Valência vem de uma sequência mais desgastante pela seleção. Mas eu acho que o Inter vai poupar o Fernando sim, tá? Eu vejo o Internacional priorizando mais a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. Por mais que seja um jogo muito difícil com o Flamengo lá, eu acho que o Inter não vai começar com o Fernando. Acho que o Fernando vai ser poupado pro jogo da Libertadores contra o Bahia. Pode ser. Mas no Gauchão ele tava jogando quarta e domingo, sabe? Terça e sábado. Então, não sei se ele precisa ser poupado agora, porque ele vem de semana de treino, né? Ele vai porque o Gauchão também são viagens mais curtas, né? A Libertadores, Campeonato Brasileiro, não vai ser assim. E o Inter tem uma maratona nos próximos 60 dias. Então, é humanamente impossível que o Fernando consiga suportar essa maratona. Ele mesmo falou que vai ver como ele se sente esse ano ainda, para ver se renova para o ano que vem, por exemplo. Vai sentir a parte física, porque ele também entende que são muitos jogos, né, no Brasil, é um calendário bem, bem corrido. Bem, na ausência do Fernando, quem pode aparecer na posição, tem alguns nomes, na real, né? Temos o Ronaldo, tem o Thiago Maia, que já atuou também como camisa 5, e tem o Luiz Otávio, que é o volante da base, que jogou bastante no ano passado. Esse ano ele teve uma lesão, né? E acabou não engrenando. Eu acredito que o Inter vai com o Ronaldo, tá? Inclusive, quando vê pinta um golzinho aí de lei do ex, quem sabe? Ronaldo que já jogou no Flamengo. Então eu acredito que vai ser ele, sim. O substituto do Fernando. Lembrando sempre que o F5 Colorado Podcast é uma iniciativa que conta com o apoio da Dali Inter, a operadora de telefonia móvel oficial do Esporte Clube Internacional. Acesse o site daliinter.com.br e utilize o cupom F5 para garantir o seu chip grátis na contratação de qualquer plano de telefonia móvel. Vamos! E aquele nosso adesivo de Único Octa, hein? Já tá saindo ou não? Tá saindo. Em breve nos stories lá do F5 Colorado no Instagram.
Pra coleção, pô, então, eu não sei, eu tô na falência, né? Eu comprei duas, comprei a do Mundial de 2010 e comprei a de 2006 do Fernandão. E eu tinha essas duas camisetas, essas duas camisas, na verdade, eu me desfiz da minha coleção ali em 2015. E agora estou refazendo, mas eu coloquei o Fernandão 9 nela, né? Restaurada de 2006, tá maravilhosa. Mas não tenho plano para comprar nenhuma nova, não. Sabe que eu fui ali na loja do Inter lá no Beira-Rio e eles têm uma linha de camisas retrô do Fernandão. E aí eu tive Ah, sentimentos sim. muito conflitantes. Primeiro pô, é uma camisa bonita, né? Eu fiquei com vontade de comprar, é bem parecida com a de 2005 mesmo, tipo, tecido e tudo mais. Sim. Mas por outro lado, eu fiquei assim, pá, eu tô muito velho, né? A camisa que eu comprei quando eu era adolescente, agora tá com a versão retrô. É verdade, é verdade. Eu lembro também disso às vezes. Eu penso assim, tipo, mas essa camisa. Eu tava vendo a camisa de 2008 no Inter. E, tipo, tem um Assim, pessoal falando, eu sempre tive procurando essa. Eu fiquei, pô, como assim, cara? Essa camisa foi lançada ontem. E daí tu vai olhar, faz quase 20 anos, né? complicado. Pior que tem a de 2008 lá também, uma versão retrô. É bonitinha. Caramba, mano. Que é É o o mesmo brasão, sentimento, né? o brasão inteiro, né? Porque tem a tríplice coroa. E fica tinha umas estrelas no meio também.